Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um guia para novos leitores de quadrinho. Não só para novos leitores, também para quem tá afim de pegar um norte aí na coleção da Salvat. Eu fiz 2 especiais já sobre a Salvat, bem grandes os vídeos, diga-se de passagem, explicando um pouco o que era a coleção, pro pessoal que não sabe direito, que tava na dúvida. Espero que tenha sido útil. Tem também alguns reviews já no canal, algumas edições inclusive que serão mencionadas aqui agora. E vai sair mais review, tá? Programa Crise nas Infinitas Barbas, que é o programa onde eu faço os reviews. Vai ter review de quase todas as edições, tá? Vai acompanhando lá. Lógico que as que eu já fiz eu não vou fazer de novo, mas já tá lá. Então, mas tudo que for saindo aí, a maioria delas vai sair review, tanto da expansão quanto das 60 originais, beleza? Nesse programa aqui, eu tive uma ideia de trazer uma proposta diferente, tá? A proposta seria destacar 10 edições que fossem altamente recomendadas para compra. Bom, só que eu me impus alguns critérios na hora de escolher as histórias. Eu acho que simplesmente eu sou um cara meio chato na hora que eu tô pensando no tema que eu vou escolher para alguns especiais meus e tudo mais. E quando me pedem para dar indicações e tudo mais, eu sempre tento buscar alguns critérios para criar isso. Simplesmente assim, 10 edições para você comprar poderia ser muito fácil em alguns aspectos, tá? Mas eu acho que eu tinha que buscar para vocês 10 indicações realmente importantes, não no sentido de serem simplesmente boas histórias ou relevantes para o universo atual dos quadrinhos, nada disso. Eu tentei fazer, cara, dentro da minha escolha de edições, eu tentei trazer para vocês as 10 edições que eu acho que são mais importantes pelo seguinte: por trazerem, além de um material realmente interessante, embora exista material aqui relativamente mais fraco do que em algumas edições, que eu não citei, e existem edições que eu realmente adoro, estão entre as minhas top da coleção, mas que não estão nessa lista, e aí eu vou justificar o porquê. A minha lista é basicamente de material que, além de ser um material de altíssimo nível, ou pelo menos um material que realmente se destaca, é um material que eu acho que você não terá outra oportunidade de conseguir, tá? Eu me preocupei muito na hora de olhar as 60 edições iniciais em trazer para vocês edições que, se você perder na Salvat, já era, cara. Já era mesmo. Outra coisa que eu me preocupei, obviamente, foi, embora eu quisesse talvez botar algumas edições que você precisaria comprar 2 volumes da Salvat, eu não botei. Então, primeira coisa edições únicas. Pá, primeiro ponto. E o segundo ponto era a relevância daquilo na questão oportunidade. Essa é a oportunidade de você ler essa história. Se você não ler agora, se você não comprar agora, talvez você não tenha uma oportunidade futura e vai se arrepender depois eternamente, tá? Então, como eu disse, não são as melhores, não é o top 10 melhores edições da Salvat. Não, elas são 10 imperdíveis, porque eu acho que você não terá outra oportunidade para ler. Deu para entender então, né? Então beleza, então eu destaquei algumas edições aqui, no caso 10, tá? Eu fiquei na dúvida entre algumas, ponho ou não ponho. Por exemplo, eu podia muito bem falar aqui de Guerra Civil. Guerra Civil, pô, é uma edição muito legal. Vai sair o filme agora e tudo mais. Pô, tu botou Guerra Civil na lista, Rodrigo? Não. Ah, porque é um material recente? Não. Mas porque existe uma edição muito bonita da Panini do Guerra Civil. E é um material que provavelmente vai ser republicado várias vezes. Você pode escolher comprar a versão da Panini, que tem um formato diferente e que talvez com promoções de internet você consiga pagar até menos do que a versão da Salvat. Então para que eu vou te indicar a versão da Panini? Ela não é imperdível. A da Panini não, da Salvat. Ela não é imperdível. Por exemplo, eu podia te indicar uma das melhores edições da coleção para mim mesmo, é A Última Caçada de Kraven, que inclusive tem um review aqui no canal. Para mim ela talvez seja a melhor história do Homem-Aranha. Eu adoro aquela edição, adoro mesmo. O roteiro dela é maravilhoso e ela tem uma arte incrível. Ela tá no meu top 5 melhores edições da Salvat.
Mas por que ela não está nessa lista? Porque a Panini acabou de lançar um encadernado muito bonito, capa dura, com uma capa linda e que custa metade do preço da edição da Salvat. Tá custando 20 e pouco, e pela internet tu vai pagar numa promoção às vezes 12 reais. Então pra que eu vou te indicar um negócio que custa, talvez quando seja relançado, custe 40 reais? Você pode pagar 15. E numa edição tão bonita ou até melhor do que a edição da Salvat. Entenderam o espírito da coisa? Show! Então agora vamos lá. 10 edições. Elas não estão em ordem de preferência, não. Elas estão na ordem que eu anotei, que eu fui olhando e anotei, tá? Elas estão, na verdade, eu acho que em ordem de lançamento original nos Estados Unidos, beleza? Então, primeira edição, Homem de Ferro, Demônio da Garrafa. Ah, inesperada essa? Não, lógico que não. Uma história de 78, tá? É a história mais antiga da primeira fase da coleção da Salvat. E ela traz um arco muito interessante para o Homem de Ferro, que aborda a questão do alcoolismo como principal vilão da história, e não um vilão qualquer. É uma HQ muito boa, com uma temática adulta, tá? Com uma arte muito legal. O John Romita Jr. já estava desenhando nessa época, então ele participa da arte dessa revista. É uma revista bem interessante por trazer uma visão muito diferente do que você talvez esteja acostumado, caso você só conheça o Homem de Ferro dos filmes. Você vai ver que inclusive, um pouco da premissa do Homem de Ferro 2, daquela questão dele estar bêbado e tudo mais, foi tirado dessa época. Mas aqui você vai ver que o Homem de Ferro não é tão engraçadinho assim não. E que realmente o alcoolismo foi uma coisa séria na vida do Homem de Ferro, tá? Então uma edição muito importante, muito interessante, muito boa. A Panini já publicou esse material no encadernado há alguns anos atrás, que inclusive é o que eu tenho. Eu não tenho a versão da Salvat, eu tenho essa versão da Panini. E aí, por questões de economia, eu preferi ficar com a minha da Panini e não comprar de novo a da Salvat, tá? Mas é uma edição que eu recomendo muito que você compre, porque eu não vejo futuramente a Panini lançar isso numa versão de luxo, bonitona, capa dura, talvez nem relançar. E não sei se vai ser fácil de você encontrar. Então, Homem de Ferro, Demônio da Garrafa, acho que é imperdível, tá? Segunda edição, Eu, Wolverine. Pá! Olha só, não tô mostrando as edições aqui, tá? Porque senão eu vou ter que catar todas elas, vou fazer uma pilha aqui e tal. Então ela aparece só aqui a foto, que já dá pra entender, né? Eu, Wolverine. Eu, Wolverine tem review no canal aqui. Uma edição sensacional que mostra o Wolverine como realmente eu gosto do Wolverine. Um cara selvagem, um cara que realmente tem instintos animais, que luta mesmo, e essa história que se passa no Japão e tudo mais. Dá uma conferida lá no review. Só vou deixar aqui uma ideia, que ela é escrita pelo Chris Claremont, que é um grande roteirista da Marvel, tá? E desenhada por ninguém mais, ninguém menos que Frank Miller, na época que ele desenhava muito, tá? Então, Frank Miller na arte, ainda não a arte cara de Frank Miller, a arte dele ainda arte de quadrinho, tá? Mas arte Frank Miller, roteiro de Chris Claremont. Opa, quase não saiu. Dá uma olhada no review do canal que tem aí, e eu recomendo muito que você compre, porque isso aí, cara, que eu lembre, a Panini, eu não tenho certeza se a Panini lançou isso em capa dura, acho que só em capa cartonada, tá? E também não vejo grandes perspectivas de ser relançado num futuro breve. Próxima edição, completamente imperdível também, essa é imperdível mesmo, principalmente para você que tá vendo aí Demolidor no Netflix e tá se amarrando, então você não pode perder a edição Demolidor, A Queda de Murdock. Porra, cara, que edição sensacional, tá? Ainda não tem review no canal, mas vai ter quando chegar na publicação dela aí. Demolidor, A Queda de Murdock conta um dos piores momentos na vida do Matt Murdock, que ele realmente tem a vida dele como demolidor e como advogado arrasada pelo Rei do Crime. Uma HQ da década de 80, sensacional, tá? Da época que o Frank Miller tava ali perturbando e muito a vida do Matt Murdock. O roteiro é do Frank Miller e o desenho do Mazzucchelli, que também tem uma arte sensacional. Então uma HQ imperdível também, que eu também não lembro a última vez que isso saiu e como saiu. Talvez com a Netflix a Panini resolva lançar isso, mas até agora não saiu o Homem Sem Medo num relançamento do capa dura lendário que custa R$200 pelo Mercado Livre, então não espere tão facilmente assim.
Uma edição muito bonita. Salvat sempre tem um padrão de qualidade muito legal e você pode ter uma história incrível e imperdível do Demolidor num bom lançamento, num bom formato. E aí a oportunidade é essa de ganhar uma das maiores histórias do Demolidor. Depois dessa, cara, eu vou para uma HQ que nem é tão boa assim, mas ela tem alguns pontos importantes, tá? Que é o renascimento do... É o nascimento de Venom. É um arco do Homem-Aranha, na verdade é um período do Homem-Aranha que vai mostrar um momento do Peter Parker que ele tá passando por alguns problemas e isso vai culminar com o surgimento do grande vilão Venom, que não é tão querido assim por boa parte dos leitores, principalmente pelos leitores mais antigos do Homem-Aranha. Embora eu goste muito dos personagens clássicos do Homem-Aranha, eu acho o Venom interessante na essência, na origem dele. E você vai ver nessa edição aqui que o Venom não era simplesmente essa coisa ridícula que a gente vê hoje em dia, não. Ele era realmente assustador. Além da importância da criação de um personagem que se tornou icônico, a gente tem a arte, cara, em uma das partes da revista do Todd McFarlane, que é um cara que desenhou muito o Homem-Aranha e foi responsável por uma fase muito legal do Homem-Aranha. E depois ele veio a criar um personagem que eu adoro, que é o Spawn. Então também tem um pouco dessa relação de carinho aí com o Spawn. Mas é uma edição legal, cara, interessante, e que eu não sei se você vai ter oportunidade de ler esse tipo de material em alguma publicação. Eu realmente não acho que você vai conseguir ler isso aí tão cedo, assim, a não ser que uma edição... As edições históricas do Homem-Aranha estão pegando material muito antigo. Então o material dos anos 80, assim, não sei se você vai conseguir comprar sem ser nessa coleção da Salvat. Então eu recomendo muito que você compre essa edição. E para fechar aqui a primeira parte dos tops, compre antes que você perca a oportunidade. Vem mais uma edição também dos anos 80 cara, a maioria delas é dessa época, porque eu tenho medo realmente que você não consiga. E muitas vezes eles não são uma saga, uma minissérie, eles são um arco de história. E é o caso dessa edição aqui, que é Hulk, Gritos Silenciosos. Bom, por que você está me indicando Hulk, Gritos Silenciosos, Rodrigo? É legal isso aí? Cara, eu fiz um review lá no início do Crise nas Infinitas Barbas, no ano passado. Dá uma olhada lá na reviews da Salvat Capa Preta, na playlist que tem lá. É uma edição muito interessante, que foi usada como uma parte dessa edição foi usada como base para aquele filme do Hulk do Ang Lee, do início dos anos 2000. E cara, você vai ver que o Hulk não é só, como eu disse no review, o Hulk não é só Hulk esmaga homenzinhos. O Hulk ele tem uma questão psicológica ali por trás, e isso é muito bem trabalhado nessa edição. A gente vê nessa edição que o Hulk, na verdade, é uma manifestação de uma personalidade a mais do Bruce Banner. Peter David é o roteirista. Do Bruce Banner. O Banner, ele criou ele sofre, digamos, de esquizofrenia. Ele tem uma outra personalidade que foi guardando ao longo de toda a vida dele, todo o ódio, toda a raiva que ele tinha de traumas de infância. E isso, após ele sofrer o acidente com a bomba gama, com os raios gama, depende da época da revista, com os raios gama, ele acaba desenvolvendo essa personalidade dele, que sempre guardou a raiva dele na forma de um monstro, tá? Então, essa aqui é muito interessante, muito legal. O material do Peter David, como eu tinha dito, e é um cara que passou muitos anos no Hulk. Ele fez fases memoráveis, e ele, eu acho que é o maior escritor de Hulk de todos os tempos, talvez seja o Peter David, o escritor mais importante, que tem mais revistas publicadas. E é realmente uma edição que eu adoro. Esse material tinha saído no Brasil lá na revista do Hulk na década de 90, que eu tenho inclusive. E eu acho que nunca foi republicado depois, cara, sem ser essa edição da Salvat. E começou um arco de história, de um período ali meio... Tem alguma coisa antes e tem alguma coisa depois. Mas esse arco você pode ler sem ler mais nada, porque ele é muito emblemático e é muito bom, tá? Então, recomendo muito Hulk e Gritos Silenciosos. Bom, esses foram os 5 primeiros. Então, no próximo programa, para não ficar tão grande, né, a gente faz mais 5. Fechou? Então, até o próximo programa aí com os próximos, a segunda parte dos 10 quadrinhos imperdíveis, 10 edições imperdíveis da Salvat Capa Preta. Da primeira parte das 60. Valeu? É isso aí. Até o próximo.